O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu os deputados Cabo Gilberto e Marcel Van Hatten, que foram alvo da Polícia Federal no plenário da Câmara. Vamos ver agora o que o Wilson fala sobre este assunto. É você, Wilson. De volta para Brasília. Então, Zé Inácio, foi um assunto que de fato chegou ali no plenário da Câmara, porque é o seguinte, tem uma questão aí que se trata de imunidade parlamentar. E esse assunto é um assunto muito, muito, muito delicado. O Lira, ele fez um comentário na tribuna da Câmara, defendendo o Marcel Van Hatten e também o Cabo Gilberto, falando sobre esse caso, né, porque os dois foram alvos da Polícia Federal. Eu queria a atenção de todos para uma breve fala do presidente, lendo comunicado às senhoras deputadas e deputados, e depois será entregue à imprensa. E, com todo respeito, eu espero que sejam bem entendidos. Não há, na fala do presidente, nenhum juízo de valor com relação a mérito, nem a deputado A, nem a deputado B, mas ao comportamento e à preservação já desgastada das prerrogativas dos parlamentares. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão, mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos, inclusive, alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas, em especial, duas que aconteceram, eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição, elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Marcel Van Hatten, ele inclusive falou aqui para o nosso programa, né? Ele também comentou essa questão do indiciamento, e isso pegou muito mal, porque o Lira entendeu que houve uma interferência, mais uma, do Poder Judiciário em relação a essas questões do Poder Legislativo. O que se trata, basicamente, ô Zé Inácio? E aí é que é a grande questão. A gente está falando, basicamente, sobre a questão
da imunidade parlamentar e do direito do deputado de falar ou não aquilo que ele tem direito de falar. Para a gente relembrar o caso, o Marcel Van Hatten, ele foi alvo de um indiciamento depois que ele criticou o delegado Fábio Schor, o responsável pelos inquéritos que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora é isso, Zé Inácio. Eu entrego aqui para o nosso Duda, para a gente fazer um comentário rápido, porque é o seguinte, não é? Me parece que cada vez mais o Poder Judiciário tenta, né, cercar o Poder Legislativo e aí, de fato, né, o Lira tem que ir lá para a base dele e defender o seu quinhão, o que é absolutamente normal. Exatamente. Boa tarde, meu caro Duda Teixeira. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. O Lira tem que fazer isso, obrigação dele. Não pode permitir essa interferência do STF dizendo o que pode e o que não pode ser dito na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso aí realmente é um absurdo. A gente tem que conter essa sanha do STF, que também quer dizer o que se pode e não falar nas redes sociais, né? O STF tem essa ideia de ser o grande editor do país, de um país inteiro, e vão para cima. Aí, se não reagir, eles realmente vão conseguir pautar o que se pode falar ou não no Brasil. Duda, agora, Duda, diga, Wilson. Deixa eu aproveitar logo o Inácio rapidinho, porque é o seguinte, Duda, também teve uma questão aí simbólica nesse pronunciamento do Lira, tá? É bom lembrar que esses inquéritos, eles miram basicamente deputados da direita. E aí o Lira tem feito uma movimentação junto a esses deputados para dar maior prestígio para eles. É bom lembrar que o Lira de bobo não tem nada. Não é só também defesa da liberdade de expressão, mas também tem um jogo político também envolvido nesse caso. Não é porque o Lira, obviamente, ele tem o seu candidato à sua sucessão, que é o deputado federal Hugo Mota. Então ele precisa fazer esses acenos também para os deputados da direita. Um detalhe interessante desse pronunciamento é que, além de defender os deputados da direita, ele também deu uma alfinetada ali na esquerda, porque ele disse basicamente o seguinte: olha, é bom lembrar que eu estou fazendo uma defesa hoje dos deputados, independentemente do seu espectro ideológico, das suas questões ideológicas. Hoje pode ser o deputado da direita, amanhã pode ser o deputado da esquerda. Então eu estou fazendo uma defesa institucional, mas obviamente aqui é um caso que nesse contexto de disputa pela presidência da Câmara, logicamente que isso conta ponto, utilizando a expressão daquele influenciador, né, conta ponto, né, na disputa pela presidência da Câmara. É verdade.